Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sábado, sexta semana do tempo comum. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versos 2 a 13. O campo litúrgico a ser saborosamente debatido hoje nos faz alusão ao mundo futuro que aguarda todos os filhos e filhas de Deus. No entanto, uma coisa será necessária para se alcançar desde já esta glória prometida por Deus. A primeira leitura esboça uma espécie de definição a respeito do que é a fé. Textualmente se diz assim: a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Hebreus 11:1. Então, o que realmente é a virtude teologal da fé? E qual a sua principal função na vida de todo cristão? São Tomás de Aquino, na questão 1 e artigo 1, comenta sobre a fé dizendo que, em primeiro lugar, a fé está relacionada com a verdade primeira, ou seja, a fé está relacionada com Deus. Depois, ele diz que quando a fé está relacionada com algo materialmente visível, então este objeto deve estar relacionado com Deus, ou enquanto tal objeto é efeito de uma fruição divina. Completando, no artigo 4, ele diz que a luz da fé faz ver aquilo em que se crê, e assim não se deve dizer que tais coisas sejam vistas. De fato, ao falar da virtude teologal da fé, não há possibilidade alguma de excluir o próprio Deus ou sua ação na história do gênero humano. A primeira leitura diz que não existe probabilidade de satisfazer a Deus sem a fé. Pois veja o que diz a carta aos Hebreus de hoje. Ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Hebreus 11:6. Estes são aspectos importantíssimos na vida de todo cristão, pois notem bem a cena do Evangelho de hoje que apresenta a nós o episódio magnífico do Monte Tabor, onde Jesus leva 3 apóstolos consigo, Pedro, João e Tiago. Teofilacto de Ócrida, um grande teólogo do século XI, a este respeito do Monte Tabor, ele diz que Jesus tomou consigo 3 cabeças dos apóstolos, ou seja, 3 líderes. Pedro como aquele que confessa e ama, João como o amado, Tiago como sublime no discurso e teólogo. O que se torna visível que Jesus conduz a sua igreja e todos que estão nela a um nível mais elevado sobre a virtude teologal da fé. Deste ponto, vemos a grande importância de todos aqueles que querem realmente amar e seguir Jesus Cristo, amar os seus ensinamentos, sua igreja. Todos devem, por assim dizer, aprender a ter fé naquilo que Jesus nos deixou como legado e não aceitar simplesmente aquilo que foram inventando a partir de pensamentos mesquinhos contra o próprio Jesus, ou aceitar tipos de fábulas fictícias, ou mesmo aceitar as tradições humanas. Aliás, vemos que por vezes o próprio Jesus critica tais incredulidades inúmeras vezes nos evangelhos. No Monte Tabor, Pedro fica extasiado com aquilo que ele vê, a prefiguração da glória de Deus. São Beda diz que no Monte Tabor, aos apóstolos que são
alicerces da igreja, Jesus mostrou a glória futura da sua e da nossa ressurreição. Ou seja, foi mostrado a toda a igreja algo que ainda não está totalmente ao nosso alcance, mas que podemos possuir desde já pela fé professada a partir de Jesus Cristo. Não seja uma pessoa cética, incrédula, descrente, sem religião, mas aprenda a acreditar com a igreja. Jesus tem uma glória eterna para todos os seus discípulos. Encerrei a reflexão, mas quero agradecer a você que nos ajuda com este trabalho de evangelização. Por caridade, continue nos ajudando e divulgue as homilias diárias que você tem escutado. Você pode ajudar alguém a acreditar em Jesus Cristo. Quero ainda lhe fazer um convite muito especial. Ainda não conhece o nosso curso A Fé Cristã para Iniciantes? Assista a nossa aula inaugural. Fale dela aos seus familiares e amigos. E se caso ainda não é, então se matricule e venha aprender conosco as maravilhas da fé católica. Já temos a graça de ter mais de 50 alunos matriculados. Seja você a próxima pessoa a se matricular. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.